Olá, meus queridos do nono ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou muito ansiosa para retomar os nossos momentos de aula presenciais. Mas enquanto isso não acontece, vamos seguindo com os nossos conteúdos. E para a nossa aula de hoje, abra um livro na página 86, no capítulo 4. Esse capítulo vai tratar sobre os sons e silêncios. O mundo em que vivemos é cheio de sons e ruídos. Alguns são harmoniosos, chegam a nos dar prazer em ouvi-los, como uma música. Quem não gosta de ouvir uma boa música? Porém, outros são desordenados e às vezes estão tão exagerados que mais incomodam do que nos agradam. Por outro lado, o silêncio é algo que nos faz ouvir talvez aquilo que seja mais importante dos estímulos, nós mesmos. Somente em silêncio somos capazes de ler, dormir, descansar, meditar, refletir. Nos textos também há silêncios. Há o silêncio como um tema e há silêncios que percebemos com a leitura mais cuidadosa. É muito comum haver espaços que ficam para serem preenchidos pelos leitores por sua imaginação, que voa e que no silêncio de um verso pode voar mais alto ainda. É por isso a importância da leitura para a nossa vida, é por isso a importância de mergulhar no ato de ler, para que nós possamos perceber a maravilha de entrar em outras esferas e de trabalhar com a nossa imaginação. Na página 87, nós temos um tópico Prazer em Conhecê-lo. Nós vamos conhecer algumas informações sobre um grande escritor brasileiro nascido em Minas Gerais, Rubem Alves. Você já ouviu falar sobre ele? Pegue o seu marca-texto e destaque os pontos importantes sobre a sua trajetória de vida. Mas agora eu te convido a fazermos a leitura do texto Ouvir para Aprender. É o texto base para que nós possamos responder às nossas atividades. Estão prontos? De todos os sentidos, o mais importante para a aprendizagem do amor, da vida em conjunto e da cidadania é a audição, disse o escritor sagrado. No princípio era o verbo. Eu acrescento, antes do verbo era o silêncio. É do silêncio que nasce o ouvir. Só posso ouvir a palavra se meus ruídos interiores forem silenciados. Só posso ouvir a verdade do outro se eu parar de tagarelar. Quem fala muito não ouve. Sabem disso os poetas, esses seres de fala mínima. Eles falam sim, para ouvir as vozes do silêncio. Não nos sentimos em casa no silêncio. Quando a conversa para por não haver o que dizer, tratamos logo de falar qualquer coisa para pôr um fim ao silêncio. Vez por outra, tenho vontade de escrever um ensaio sobre a psicologia dos elevadores. Ali estamos nós dois, fechados naquele cubículo, um diante do outro, olhando nos olhos um do outro, ou olhamos para o chão. Nada temos a falar. Esse silêncio é como se fosse uma ofensa. Aí falamos sobre o tempo. Mas nós dois bem sabemos que se trata de uma farsa para encher o tempo até que o elevador pare. Os orientais entendem melhor do que nós. Se não me engano, o nome do filme em que vi esta cena Aconteceu em Tóquio. Duas velhinhas se visitavam. Por horas ficaram juntas sem dizer uma única palavra. Nada diziam porque no seu silêncio morava um mundo. Faziam silêncio não por não ter nada a dizer, mas porque o que tinham a dizer não cabia em palavras. A filosofia ocidental é obcecada pela questão do ser. A filosofia oriental pela questão do vazio, do nada. É no vazio da jarra que se colocam flores. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Todo mundo quer ser escutado. Como não há quem os escute, os adultos procuram um psicanalista, profissional pago para escutar. Toda criança quer ser escutada. Encontrei na revista Pedagógica Italiana a sugestão de que antes de iniciarem as atividades do ensino e aprendizagem, os professores se dedicassem por semanas, talvez meses, a simplesmente ouvir as crianças. No silêncio das crianças há um programa de vida, sonhos. É dos sonhos que nasce a inteligência.
A inteligência é a ferramenta que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade. É preciso escutar as crianças para que a sua inteligência desabroche. Sugiro então aos professores que, ao lado da sua justa preocupação com o falar claro, tenham também uma preocupação com o escutar claro. Amamos não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. A escuta bonita é um bom colo para uma criança se assentar. Rubem Alves. Que texto fantástico, não é mesmo? E que nos traz grandes reflexões. Esse texto que nós lemos é uma crônica. É um texto que traz a visão pessoal do cronista sobre um fato. Por exemplo, um fato que foi noticiado no jornal ou um fato que foi colhido no cotidiano. Sobre o que foi tratado aí, será que foi um fato que foi colhido de um jornal ou foi um fato que foi trazido do cotidiano? Então, a crônica é um tipo de texto narrativo curto, trata de acontecimentos do cotidiano. Com o passar do tempo, ela vai perder a sua validade porque vai ficar fora do contexto. Mas no capítulo 4, nós vamos estudar especificamente sobre a crônica argumentativa. E aí é um tipo de texto que se organiza pela argumentação. Mas então eu pergunto, o que é argumentar? Será que você utiliza a argumentação no seu dia a dia? Será que você já argumentou com os seus pais, com os seus amigos e com o professor? Argumentar significa apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas, etc., que comprovem uma afirmação, um ponto de vista. Lembraram o que é argumentar? Existem alguns tipos de argumento. Argumento de autoridade, por comparação, de exemplificação, de princípio, de causa e consequência. Vocês podem encontrar esses conceitos no livro na página 89. Então, vamos lá sobre a crônica argumentativa. É um texto que apresenta a visão pessoal do cronista. Normalmente apresenta uma tese, ela apresenta uma ideia principal e vai se trazer argumentos que sustentem essa ideia principal. Finalizando, nós teremos uma conclusão. Lembrando que a crônica é um tipo de texto narrativo, onde vai se contar fatos. Abre espaço para a linguagem figurada ou não. O autor da crônica, ele pode trabalhar com a linguagem figurada, buscar trabalhar com as emoções do leitor ou não. Agora, sobre os tipos de argumento. Argumento de autoridade. O que seria um argumento de autoridade? Seria uma ideia que é sustentada por uma citação de uma fonte confiável. Para que eu tenha esse argumento de autoridade, eu posso apresentar dados de pesquisa ou texto de alguém que é considerado uma autoridade ou especialista no assunto pelo qual eu estou tratando ou falando no meu texto. Argumento de princípio seria a ideia sustentada por uma crença pessoal, algo considerado como verdade universal. Argumento de causa e consequência, ele vai ajudar a sustentar a ideia por meio de uma relação entre um fato que é causa e o outro que seja uma consequência. Argumento por comparação. Usando esse tipo de argumento, a minha ideia ela vai ser sustentada por comparações com base em fatores que tenham semelhanças. Argumento de exemplificação. A minha ideia vai estar sustentada com base em exemplos que vão ajudar a justificá-la. Pensando na estrutura desse tipo de texto e que a argumentação é algo que é extremamente importante, não podemos nos esquecer sobre dois tópicos, coesão e coerência, que precisam andar unidos para que o nosso texto ele tenha uma boa compreensão. Um texto não é uma série de frases ou um amontoado de palavras. Dois fatores determinam a existência de um texto, que são justamente a coesão e a coerência. O que seria a coerência? O modo de encandear as ideias é responsável para articular e dar continuidade de sentido às palavras no texto. O que seria a coesão? É o modo de articular as palavras
dos períodos, das frases e dos parágrafos, usando alguns elementos para ligar essas partes do texto. Vamos para um exemplo. Eu tenho aqui um trecho que ele possui coesão, mas não possui coerência. A coerência, ela diz respeito ao sentido, e a coesão, ela vai tratar da questão estrutural. Então, eu tenho: fui à praia me bronzear porque estava nevando, e quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Vamos analisar esse trecho. Tem alguma coisa aí que prejudica o sentido? Provavelmente sim, porque está dizendo que foi à praia. Alguém foi à praia para se bronzear porque estava nevando. Quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Essas palavras que estão em vermelho, elas são chamadas de conectivos, ou seja, elas estão servindo para ligar uma frase a outra, uma oração a outra, um período ao outro. Por isso, nós podemos encontrar coesão nesse trecho. Porém, o sentido está totalmente prejudicado. Então, esse texto ele é coeso, ele tem os conectivos que estão ligando os períodos, as orações, porém não tem coerência porque o seu sentido está totalmente deturpado. Agora vamos para um exemplo de um texto que possui coerência e não tem coesão, ou seja, ele possui sentido, certo? Porém, os períodos, as orações não estão ligados por conectivos. Então, olhar fito no horizonte, apenas um mar imenso, nenhum sinal de vida humana, tentativa desesperada de recordar alguma coisa, nada. Percebam que quando nós fazemos a leitura, a impressão que nós temos é que as frases estão soltas e que está faltando alguma coisa para que possa interligá-las. Pois é, são os elementos coesivos. Então, nesse texto, nós sentimos a presença da coerência, o sentido, mas a ausência da coesão, que são dos elementos que vão ligar os períodos e as orações dentro do contexto. Com essa explicação geral acerca da crônica argumentativa, da coesão e coerência, eu deixo uma mensagem para vocês. Estude, dedique-se, transborde de conhecimentos e aprendizados. E acredite, tudo vai dar certo. As dúvidas que surgirem, podem mandar mensagem, estou disponível para ajudá-los. Eu sei que não é um processo fácil, mas nós estamos juntos nessa e com certeza nós vamos ter êxito. As páginas para atividade de casa estarão descritas no grupo de pais. Um abraço para vocês, estou com muita saudade. Continuem estudando, mantenham o foco. Tchau, tchau.